Olá! Nos vídeos anteriores, a gente acabou trazendo já algumas noções sobre as tópicas freudianas, trazendo já uma primeira alusão, um aprofundamento sobre a primeira tópica proposta por Freud, em que essa noção dos níveis, das camadas do consciente, do pré-consciente, do inconsciente aparecem, né? Apresentamos aí alguns mecanismos também que tem a ver com a nossa estrutura psíquica, e um dos últimos mecanismos apresentados foi a identificação, que tem muito a ver com o nosso dia a dia, a forma como a gente se identifica com as pessoas, como a gente encontra coisas que tem muito mais a ver com a nossa essência, com o nosso DNA, com a nossa raiz, com o nosso inconsciente, que a gente acaba se identificando de alguma forma. Bom, diz Nunberg, de alguma forma, que todos nós, em todo momento, nos identificamos com alguém, sempre existe esse processo de identificação. Mas, dando um passo adiante, seguimos então a segunda tópica proposta por Freud, essa tópica que tem a ver com a teoria estrutural ou dinâmica, esse momento de revisão, esse momento de reconstrução, ou em que Freud se inquietou com parte dessa teoria que não dava conta de explicar algumas questões como a teoria da castração, a teoria da angústia, um pouco a noção das perversões, alguns elementos que ficaram ali sem explicações muito claras, como a questão do próprio narcisismo, e que ele tenta de alguma forma, através dessa nova proposta, através dessa nova tópica, cobrir ou completar essas lacunas, esses espaços que estavam pendentes aí e que precisavam de alguma explicação que deixasse esse modelo um pouco mais coerente e menos ou suscetível a críticas, né? Já que, como nós estudamos no capítulo anterior, na unidade anterior, sobre o próprio movimento psicanalítico, as críticas que esse movimento sofreu, as perseguições, tudo isso. Então, Freud se viu diante desse compromisso, dessa necessidade de elaborar ou de complementar aquela teoria anterior para que desse a ela essa cobertura, essa proteção adicional ou essa explicação adicional que evitasse de fato que novas críticas ou que novos questionamentos pudessem surgir em torno desse modelo topográfico, já que ele não dava conta de explicar todas as instâncias ou todas as manifestações do inconsciente. Então, nessa tópica, na segunda tópica de Freud, teoria estrutural ou dinâmica, nós deparamos agora com novos conceitos como o id, o ego e o superego. Então, a divisão topográfica da personalidade, que é aquela primeira tópica, ela compreende o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. A gente fala que é da personalidade porque ela tem muito mais a ver com essas instâncias muito mais imediatas da formação da personalidade. O consciente, como nós vimos, ele inclui essas porções da vida mental que o indivíduo tem, de acesso de forma muito mais imediata, né, racionalmente, inclui também na maior parte, mas não sempre, essa totalidade que tem a ver com o ego. E aí o Freud, nesse momento, ele começa a demonstrar para nós como que essas outras instâncias ou esses novos níveis propostos na segunda tópica se relacionam com o modelo anterior. O pré-consciente, ele já incluiria aí todas essas partes da vida mental que podem, de alguma forma, serem traduzidas ao consciente após um esforço de concentração, de atenção, de busca, por exemplo, de investigação num próprio processo terapêutico psicanalítico possível, e compreende, claro, principalmente, segundo apresentado pelo Freud, aí, algumas manifestações também do ego. Então nós estamos dizendo que mesmo a consciência ela tem elementos pré-conscientes, que o ego, como parte do consciente, ou que se relaciona com o consciente, essa instância realista, racional, imediatista, que está presente ali, que media a nossa relação com o mundo, com as pessoas, com o social, essa instância denominada ego, ela também teria, além dos elementos que ele chama de conscientes, ela tem também os elementos pré-conscientes, aqueles que estão nessa instância imediatamente submersa, análoga ao iceberg. Muito bem,
Já o inconsciente, ele é desconhecido para o indivíduo, ele pode não ter noção do que ele tem de fato nesse inconsciente, nessas instâncias mais profundas, e essas partes do seu conteúdo podem, de alguma forma, passar à pré-consciência e daí virem a se manifestar também no consciente. Então, daí também nascem algumas outras noções e construções dentro da teoria freudiana. É isso.